Oi, nós vamos apresentar o governo Lula, que foi de 2003 a 2010. O meu grupo ele é composto por mim, Luana, Francisco William, Jane Kelly, Maria Nayana, Eudijane, Gleison e Rodrigo. Como eu já havia dito, a gente vai abordar os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é mais conhecido como Lula, que foi de 2003 a 2006 e 2007 a 2010. A posse de 2003 de Lula, ele teve dois significados importantes, pois representou a ascensão da esquerda ao poder através do Partido dos Trabalhadores, o PT, e as perspectivas desse governo serviam como teste importante para a economia brasileira. Bem, meu nome é Francisco William e vou falar agora, a mudança no PT e o caminho para o centro. Bem, ao longo dos anos, o partido PT, e o seu candidato a presidente da República Lula, lançado pelo partido desde as eleições de 89, de 1989, eles passaram por um processo de moderação, um processo de mudança. Assim, o PT ele foi abandonando algumas bandeiras que ele empunhou historicamente. O exemplo delas era a defesa específica da moratória da dívida pública. Assim, esse processo de conversão do PT até em 2002, ele era ainda incipiente. Naquela época, as principais lideranças do partido elas tinham dado seu apoio a um plebiscito foi feito informal e voluntário, feito junto à população pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, e que continha três perguntas. A primeira pergunta era se o acordo firmado com a FMI em 1999 deveria ser mantido. A segunda é se a população era favorável a uma auditoria da dívida externa. E a terceira era se o orçamento público, nos três níveis de governo, deveria continuar pagando a dívida interna aos especuladores. Um outro momento importante se deu em 2001, com a divulgação do primeiro documento oficial do partido com vistas às eleições de 2002. Esse documento ele é intitulado como Um Outro Brasil é Possível. Esse documento, ele divulgado como um plano econômico e nele constava, entre outras, as propostas de renegociação da dívida externa, limitação na forma de um percentual de tetos das receitas, da disponibilidade de recursos destinados ao pagamento de juros e da dívida pública. Aí, posteriormente, esse programa econômico ele foi revisto e rebatizado, chamado de A Ruptura Necessária, que foi aprovado meses depois pela máxima instância deliberativa do partido em um encontro que ocorreu no final de 2001, foi mais ou menos ali no final, e foi feito na cidade de Olinda. Assim, esse programa ele foi complementado com um documento divulgado pelo Instituto associado ao partido e que elaborou chamado o projeto conhecido como Fome Zero. O Fome Zero, esse documento, ele propunha, entre algumas outras coisas, primeiro, era conceder benefícios previdenciários de um salário mínimo aos trabalhadores não contribuintes do INSS, do meio urbano, e depois financiar o Fome Zero através de um sistema de cupons de alimentação, com custo estimado no próprio documento em aproximadamente 1,7% do PIB com recursos do Tesouro e da assistência social. Bem, esse documento Fome Zero, ele propunha aumentar o gasto público, assistencial e previdenciário mediante medidas que representavam uma variação do gasto da ordem de 5% do PIB em relação à situação daquela época. Aí, com isso, o discurso do PT começou a mudar, Começou a mudar de um tom no meio da disputa eleitoral de 2002, A partir da escolha como o novo coordenador do programa de governo, que foi o chamado Antônio Palocci, Começou a mudar o discurso com a chegada de Palocci. Palocci, ele começou
ele começou a agir com desenvoltura e, na qualidade de coordenador do programa, ele foi conversando, né, com diferentes grupos de economistas e com representantes do establishment, acho que é assim que se chama mais ou menos, né, de um outro lado. A visão que ele transmitia era de que o partido tinha mudado, né? A mensagem que ele tentava passar era de que o partido tinha rompido com a ideia de ruptura. Assim, né, o PT ele acelerou seu processo de mudança durante 2002 e 3, né, documentos importantes foram lançados pelo partido que confirmaram essa nova transformação do partido, que foram, primeiro, a Carta ao Povo Brasileiro, na qual o PT ele se comprometeu, né, a preservar o superável, primeiro, o quanto for necessário, né, para impedir que a dívida interna aumentasse e destruísse, né, a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos. O segundo era o programa de governo formalmente apresentado em julho, muito mais moderado do que o anterior. E o terceiro, né, que era a nota sobre o acordo com o FMI, pelo qual o partido ele prometeu respeitar o acordo com o FMI negociado no final do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí, né, a mudança ela seria complementada já no governo em 2003, né, com a divulgação de um documento oficial de caráter conceitual, que era intitulado como A Política Econômica e Reformas Estruturalistas. Nesse novo documento, né, nesse novo trabalho, se propunha, né, que era um modelo de desenvolvimento que preservasse a estabilidade econômica, redirecionando o gasto público de modo a que este chegasse às classes sociais efetivamente mais necessitadas. Olá, meu nome é Gleison, vou dar continuidade aqui na nossa apresentação. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre as primeiras medidas de política econômica do governo Lula. Bom, pessoal, aqui a gente vai estar falando principalmente das medidas que o Lula tomou assim que ele começou o mandato dele, ou seja, nos primeiros anos de mandato, tendo em vista que ele foi presidente por 2 anos consecutivos. Então, essas medidas aqui que eu vou citar é do primeiro ano de mandato, que foi de 2003 a 2007. Bom, pessoal, o Lula ele foi eleito presidente do Brasil em 2002, após 2 anos de derrota consecutiva. Ele tentou anteriormente, em seguida tentou de novo, e somente na terceira candidatura dele ele conseguiu ser eleito presidente. O Lula ele teve como principal concorrente nas suas políticas, o seu principal adversário foi o José Serra, do PSDB, e ele foi eleito presidente com muitos votos na frente do Serra. Bom, pessoal, o Lula ele foi eleito principalmente porque o antigo presidente, o Fernando Henrique, as pessoas não estavam mais contentes com o governo dele, não estavam mais felizes com o governo dele. Então, como uma forma de mudança, de revolução, procurando uma nova pessoa para tomar de conta do Brasil, então, já por causa da descontência das pessoas com o FHC, governo FHC do Fernando Henrique, as pessoas elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil no ano de 2002. Em 2003, pessoal, o Lula assumiu a presidência, e quando ele assumiu, ele tinha como principal objetivo ele tinha como principal meta 2 pontos principais quando ele assumiu a presidência do Brasil, tendo em vista a questão da política econômica e que o Brasil estava com inflação muito alta. A primeira era justamente o controle da inflação, e a segunda era a estabilidade do real, que passava por muitas oscilações e tudo, então ele queria estabilizar a nossa moeda, o real. Bom, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a inflação no antigo governo FHC ela estava muito elevada. Era uma inflação de cerca de 12,53%. Então era uma inflação muito alta que o Brasil passava naquele tempo. Então era por isso que um dos objetivos principais do Lula era controlar essa inflação. E ele também tinha como objetivo um crescimento do PIB do Brasil, cerca de 4% ao ano, e ele conseguiu atingir essa meta. Ele conseguiu atingir essa meta de crescimento do PIB, que bateu cerca de 4% ao ano. Com relação à inflação, pessoal,
do FHC, do governo FHC anterior, de 12,53, em 2006, ou seja, 3 anos após o Lula ser eleito presidente do Brasil, essa inflação caiu para 3,14%, pessoal. Então olha que diferença, né? De 12%, o Lula conseguiu reduzir o nível da inflação para 3,14% em 3 anos de governo. E ele fechou então a inflação em cerca de 5,90%. Ela deu uma subida um pouquinho em comparação ao que estava anteriormente, mas em comparação ao que estava antes, esse aumento foi quase nada. Bom, pessoal, o crescimento do PIB por parte do Brasil no governo do Lula, ele se deu muito por conta das exportações que o Brasil fazia naquele tempo para o exterior, para os países do exterior, principalmente para a China, que era um país que estava numa crescente muito grande, ele estava crescendo muito. E o Brasil fechou uma parceria com a China e começou a exportar muitas matérias-primas daqui para lá. E por conta disso, essas exportações fizeram com que o nosso PIB crescesse bastante. Os principais produtos exportados aqui do Brasil para a China, pessoal, foi a soja, que era responsável por cerca de 78,97% de todas as exportações, né? O minério de ferro, que era responsável por 54,13% de todas as exportações, e o petróleo, que era 44,22% de todas as exportações. Então, o Lula ele apostou bastante nessa questão da exportação de matérias-primas, de commodities também, aqui do Brasil para países do exterior, principalmente para a China, como eu falei. E essas exportações elas foram fundamentais para fazer o nosso PIB crescer, né? Cresceu cerca de 4,% ao ano, então foi uma crescente boa para aquele tempo, tendo em vista que o Brasil sofria muito com a inflação, sofria muitas crises econômicas, enfim. Então ele conseguiu, assim, no seu primeiro governo, uma boa estabilidade, né, digamos assim, na economia do país. E essa economia, pessoal, assim que passou o primeiro mandato do Lula, o Brasil passou por uma crise, que foi a crise de 2008. Essa crise, ela não foi tão, digamos assim, impactante, justamente por causa disso, por causa das medidas que ele tinha tomado antes, que conseguiram estabilizar o país, para quando essa crise que veio em 2008 chegou, ela não impactou tanto na economia do país, justamente por causa que o Brasil estava com a economia estabilizada antes da crise. Outra coisa também, pessoal, que o Lula fez, assim, nas suas medidas da política econômica, foi a criação de cerca de 10 milhões de empregos. Então ele favoreceu bastante as pessoas das classes mais baixas, das classes B, classe C, como as pessoas eram chamadas, essas pessoas que não tinham muita renda, não tinham de onde buscar, principalmente as pessoas do Nordeste, que eram bem pobres, né? Para poder melhorar de vida tinha que vir para o Sul, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Então ele criou cerca de 10 milhões de empregos. E essa criação de emprego, pessoal, ela contribuiu bastante para melhorar a economia do país também. Então, pessoal, foi como eu disse para vocês anteriormente, eu estou falando aqui principalmente dos primeiros 4 anos de governo do Lula, que foi de 2003 a 2007. Então ele conseguiu, no seu primeiro mandato, fazer ótimas mudanças aí que realmente conseguiram elevar o país, elevar o Brasil muitos níveis acima do que o que estava. Então o país se tornou um país muito melhor, muito mais desenvolvido, digamos assim, com a economia muito mais estável. Então foram anos assim ótimos para o Brasil naquele tempo. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho sobre essas medidas econômicas que o Lula adotou, né, nos seus primeiros anos de mandato. E agora a nossa colega vai dar continuidade para vocês. A superação da crise de 2002. Os problemas econômicos de 2002, eles refletiam em parte uma crise de desconfiança associado à incerteza em torno do que ocorreria com a política econômica a partir de 2003, com a posse do novo governo, no caso com a posse do Lula, né?
Essas incertezas, elas estavam ligadas a 3 indicadores, que era o risco país, que atingiu mais de 2.000 pontos base em 2002, a taxa de câmbio, que teve um aumento de 68% em 6 meses. A inflação nesse ano ela elevou-se dramaticamente a partir de setembro, chegando a 11% em novembro. Ao assumir a presidência, ela estava em uma situação, de certa forma, paradoxal. Quando Lula assumiu a presidência em 2013, ele tinha uma expectativa de que a inflação ela estivesse de 4% ou 5%, e o superávit comercial de ordem de 5 bilhões, e o déficit em conta corrente próximo de 20 bilhões. Mas essa era uma expectativa do governo, mas a realidade, ao assumir a presidência, já era outra. A realidade era que a inflação ela estava de 13%. O Brasil ele tinha retornado à fase dos mega superávites e o saldo estava ultrapassando 13 bilhões. O déficit de conta corrente tinha caído para menos de 8 bilhões. Ao longo de 2003, a ortodoxia fiscal e monetária ela gerou resultados positivos em termos de combate à inflação, que ajudou na queda do câmbio em 2003. Proposta de reforma de 2003. A reforma tributária proposta, ela usava 4 objetivos, que era uniformizar a legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, contribuindo para reduzir as possibilidades de evasão. O segundo objetivo era prorrogar a desvinculação de receitas da União, que reduz parcialmente a vinculação de despesas às receitas, dando certa margem de manobra às autoridades para remanejar recursos e aproveitar receitas para fazer o superávit primário sem ter de gastá-las. O terceiro objetivo era renovar a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, evitando a queda de receita em 2004. E o quarto objetivo era transformar a contribuição para o financiamento da Seguridade Social em uma tributação sobre o valor adicionado, em substituição à taxação em cascata até então prevalecente. E no caso da Previdência Social, as propostas concentrou-se no regime de servidores públicos e contemplou-se os seguintes elementos, que foi a taxação através da alíquota contributiva, a aplicação de um redutor para as novas pensões acima de um certo piso de isenção e a antecipação para todos os funcionários da ativa de idade mínima para a aposentadoria integral de 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres. E a definição do mesmo teto de benefício do INSS para os benefícios dos novos entrantes, com a possibilidade de criação de fundos de pensão para a contemplação da aposentadoria a partir deste limite. Olá, eu sou a Janikele Moreira e vou dar continuidade aqui falando mais sobre o desempenho da economia no período de 2003 a 2010. E dando início aqui falando sobre, um pouco sobre a mudança da taxa de desemprego calculada pelo IBGE. Então, em dezembro de 2002, o cálculo da taxa de desemprego oficial realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, passou a incorporar uma série de mudanças metodológicas em relação à pesquisa anterior. E tais modificações foram retroativas a janeiro daquele ano. E basicamente as 3 mudanças mais importantes que seguiram tendências internacionais foram as seguintes, que primeiro, o período de referência passou a ser representado pelos 30 dias anteriores à pesquisa e não pela semana. E para ser considerado membro da população economicamente ativa, que é a PEA, o indivíduo tem de ter ficado empregado ou tem de ter procurado emprego nos 30 dias prévios. A segunda mudança importante foi a população em idade ativa, que é a PIA.
da qual uma parte compõe a PEA e passou a ser considerada a partir de 10 anos e não de 15, como era antigamente. E a terceira foi a extensão geográfica das regiões metropolitanas pesquisadas e incorporou os municípios que passaram a formar parte dessas áreas ao longo dos anos 90. De um modo geral, as novas mudanças deram origem a uma população economicamente ativa maior que no conceito anterior. E na nova classificação, principalmente pela extensão do prazo de apuração de uma semana para 30 dias, parte importante dos trabalhadores adicionais ingressou na estatística como desempregado e causou assim um aumento da taxa de desemprego. Porém, dessa forma não podemos comparar a taxa de desemprego do governo Lula com a do governo anterior, porque a pesquisa original ela foi abandonada no período de 2002 e a nova pesquisa começou apenas naquele ano. E a comparação só pode ser feita em 2002, quando começou a ser apurada a nova pesquisa. O Brasil, ele conseguiu evitar que o seu setor industrial sofresse maiores problemas até o ano de 2010. E, de qualquer forma, a partir de meados da década, a maior parte dos superávites do balanço de pagamentos do país, responsáveis pelo aumento das reservas, originaram-se da evolução da conta de capitais e não dos resultados da conta corrente. Pois teve um acúmulo de reservas, porém ele não esteve isento de problemas. E o contínuo aumento do estoque de reservas depois de 2003 coincide com a persistente tendência de apreciação do real, interrompida apenas no final de 2008 por conta dos reflexos da crise financeira internacional. As exportações elas cresceram fortemente e as importações diminuíram em termos reais para o setor externo se ajustar. E esse padrão, de certa forma, se manteve nos primeiros 2 anos do primeiro governo Lula, quando o consumo privado cresceu a uma média anual de apenas 1,5%, e antes era 3,4% do PIB. 12,8% das exportações reais e 6,1% das importações reais. E as circunstâncias começaram a mudar na segunda metade do primeiro governo Lula, que coincidiu não por acaso com a queda do ex-ministro Palocci, e a adoção de um discurso muito mais pró-consumo que pró-ajuste. E tal mudança marcou um contraste com o clima vigente até então e iria se caracterizar pela forte expansão do crédito e por uma política fiscal mais agressiva em termos de expansão e gasto público. E o resultado disso foi uma aceleração do consumo, em particular os das famílias, que no segundo governo Lula cresceu a uma taxa muito superior à registrada na média dos primeiros 4 anos de governo. E assim, o crescimento anual do gasto primário total do governo dos 6 anos de 2005 a 2010 foi da ordem de 6,5% em termos reais contra uma média de pouco mais de 2%. Isso nos 2 primeiros anos do governo Lula. E, bom, esse padrão de gestão, ele fortemente foi baseado nas transferências diretas a indivíduos, através de aposentadoria, Bolsa Família, alguns benefícios, benefícios assistenciais, seguro-desemprego. E isso implicou em um estímulo poderoso ao consumo, especialmente em um contexto que foi marcado pela inflação baixa. E, bom, falando sobre a inflação, ao longo do governo Lula, teve o regime de metas de inflação, que foi seguido pelo Banco Central, que foi a consolidação do sistema de metas de inflação. E, bom, a partir de 2003, sob a condução de Henrique Meirelles, acabou por ser
por se consolidar como parte de uma estrutura de política econômica. E assim, após a redefinição das metas de inflação para 2003 e 2004 por parte do novo governo, que foi para 8,5% e 5,5%, respectivamente, né? A trajetória da inflação ela foi declinante. Esse movimento ele foi consolidado com a fixação da meta para 2005 e em junho de 2003 e em 4,5%. E nele e nos anos seguintes, a inflação oficial se manteve sempre dentro do intervalo da banda. Nos 5 anos, 2005 a 2010, nos quais a taxa meta foi estabelecida em 4,5%. A taxa efetiva de variação do IPCA foi de 4,9%, indicando um grau de eficiência elevado da política monetária. E bom, houve 4 desafios associados a este regime. O primeiro é combater a alta conjuntural da inflação observada em 2010, com chances de contaminar o resultado de 2011. E o segundo era reduzir a meta a médio prazo para um número mais próximo da inflação nos países mais avançados, talvez para algo entre 3% e 4%, ligeiramente baixo do alvo de 4,5% mantido durante vários anos. E o terceiro, conciliar a preservação do regime de metas com um crescimento médio sustentado mais robusto da economia, idealmente mais próximo de 5%. E o quarto era conseguir implementar a segunda e a terceira em um contexto de juros reais menores que as taxas observadas no Brasil na primeira década e meia, né, a partir da estabilização de 1994. Olá pessoal, eu irei tratar um pouco com vocês sobre o desempenho ou desenvolvimento da economia nos anos de 2003 a 2010, que foi o início do ciclo do crescimento da economia brasileira, que emergiu com o governo de Lula da Silva. Bem, a eleição de Lula à presidência da República ela foi constituída por um marco na história política do Brasil. Pela primeira vez, né, um líder sindical apoiado num partido nascido de lutas pelos movimentos sociais sindicais assumiu o governo federal. No momento em que ele foi oficializado, a juventude e os setores progressistas foram tomados por uma grande esperança de mudança. E no seu discurso de posse também foi bem interessante que o sentido que as massas deram à sua eleição jamais foi esquecido, que é a palavra mudança. Essa foi a palavra-chave. A grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira ela decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. E diante do esgotamento de um modelo, do modelo que em vez de gerar crescimento, ele produzia estagnação nos governos anteriores, desemprego e fome diante do fracasso de uma cultura de individualismo, de egoísmo, indiferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante também das ameaças e a soberania nacional, da precariedade avassaladora, da segurança pública defasada. E no mandato de Lula, vamos analisar bem os traços maiores da sua política econômica, como foram os aspectos do desenvolvimento econômico com destaque maior para a evolução de algumas variáveis, que foram o crescimento, tais como o crescimento da taxa de juros, a taxa de desemprego, a renda média dos ocupados, entre outras. No governo de Lula 2003 a 2010, que eu vou frisar com vocês, no campo econômico, sobretudo, seu primeiro mandato, ele colocou em prática uma política econômica que trouxe um resultado positivo para o Brasil, em diferentes aspectos. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram alguns dos focos do governo, pois o grande temor também era principalmente que o mercado financeiro, sobre ele, era de que o governo Lula não conseguisse controlar esses altos índices. E assim, na questão da inflação, o governo Lula iniciou o mandato com uma inflação de quase 3%, herdada do governo anterior do FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado quase 4%, exatamente 3,14%.
E o Lula encerrou seu governo com a inflação em alta, fechando em 5,9%. Outros índices econômicos do PIB, também do governo Lula, foram positivos, como o crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Isso, em grande parte, aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que também se transformou no principal parceiro econômico do Brasil, pela larga escala de exportações que o Brasil havia com negócios com a China. Vendia bastante para fora. Isso cresceu largamente a economia brasileira. É importante também... Bem, já em relação à taxa Selic, que é a taxa de juros, considerando a Selic, houve claramente uma tendência à queda no período de 2003 a 2010, de 16,5% para 10,66% ao ano. Em termos reais, a taxa de juros caiu de 10,02% para 4,84% ao ano. Tem um gráfico aqui que eu posso mostrar para vocês. Taxa de câmbio real e taxa de câmbio efetiva real. Que o que importa é a gente frisar no janeiro de 2003 até maio de 2010, que é quando o câmbio foi valorizado. Ele só teve taxas elevadas de crescimento e diminuição dos juros. Dá para observar bem entre... Aí esse modelo é de 1992 a 2014, mas a gente frisa de janeiro de 2003 a maio de 2010. Também o desempenho do PIB, ele melhorou nos governos Lula, em média de 3,5% no primeiro mandato e de 4,6% no segundo mandato, acima dos períodos que foram antecessores de Lula, que foi a FHC. E esse desempenho ele foi acompanhado pela redução da taxa do desemprego, que é algo muito importante para o nosso país. E no período do crescimento da economia, ele foi sustentado particularmente pela expansão do consumo final e pelas exportações também na época. Durante o governo Lula, o país também constituiu-se de importante destino de investimento estrangeiro direto. Depois de uma redução no primeiro ano, os capitais eles voltaram a fluir, destacando também o aumento dos empréstimos intercompanhias dentro das companhias. Esse tipo quase inexistente durante o governo FHC e o início do primeiro mandato de Lula chegaram a representar 33% do total investimento direto em 2008. Bem, e também teve outro fator importante que eu queria falar um pouco, era sobre as políticas de renda no governo de Lula. Foi a criação do Bolsa Família, que foram duas. Duas foram essas políticas de renda que se destacaram, que foi a valorização do salário mínimo e a criação do programa Bolsa Família. Bem, a política de valorização do salário mínimo, ela é de iniciativa do governo federal, teve um respaldo na ação conjunta de centrais sindicais, que em 2004 elas realizaram 3 marchas a Brasília, com o intuito de pressionarem os poderes executivos e legislativos a apoiar a política. Como resultado, o salário mínimo aumentou, e em termos reais quase 55% entre dezembro de 2002 a dezembro de 2010. Isso também, essa política afetou positivamente 47 milhões de pessoas, entre trabalhadores e aposentados, pois o benefício mínimo também é pago pela Previdência Social brasileira. E já no programa Bolsa Família, a política de transferência de renda dirigida a famílias muito pobres ou pobres totalizou 12,8 milhões de famílias beneficiárias entre dezembro de 2010. Esse programa ele é fortemente concentrado aqui na região Nordeste, como nós já sabemos. Ele exige uma frequência escolar e um acompanhamento específico na área da saúde para as famílias com filhos de até 15 anos de idade. No caso de famílias muito pobres, extrema pobreza, sem filhos, não há essa condicionalidade, que também podem fazer parte do programa. Esse programa ele também é de grande impacto devido ao seu efeito multiplicador de renda, que envolve poucos recursos, menos de 0,5% do PIB do país. E vale lembrar também que essa política, bem como a valorização do salário mínimo, foi determinada na formação de uma nova base de apoio ao governo Lula, diferente daquela relacionada aos movimentos sociais e sindicais. Isso fortificou bastante o seu governo. E até hoje é lembrado
é lembrado do governo Lula por esse grande feitio, né? O aumento do salário mínimo e o Bolsa Família, a inserção do Bolsa Família na sociedade, que vem ajudando muita gente de lá até aqui. Foi atualizado no momento para o Auxílio Brasil, com períodos que aumentam, outros têm um teto base, mas que não deixa de movimentar os valores no mercado e assim ajudar no desenvolvimento do país. Olá, eu sou a Eugênia Santos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma nova realidade, né? Nova realidade em que a gente vê no governo do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiramente, a gente tem a crescente importância da economia chinesa no mundo. A economia chinesa, ela teve uma grande importância no mundo porque ela estava com uma alta taxa de crescimento na época e também para o Brasil, né, ele tinha forte demanda de produtos que o Brasil produzia. Então ele foi muito importante não só para o mundo, no contexto mundial, mas também para o Brasil. E isso terminou por impulsionar a exportação. Em segundo lugar, nós temos a avidez das economias emergentes por produtos dos quais o Brasil torna-se um grande produtor. Então, as economias emergentes começam a ver o Brasil como um país produtor que produz tanto ferro quanto alimentação, produtos orgânicos e demais produtos em que os países emergentes necessitam. Então começam a comprar carnes, verduras, minérios como ferro. Então é muito importante nesse contexto do governo Lula essa avidez das economias emergentes. E nós temos também as potencialidades associadas à exportação do etanol. O que acontece? O Brasil ele estava se encontrando em um local muito privilegiado porque ele é um produtor, né, de biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar. Principalmente naquela época, ele tinha um grande rendimento e um baixo custo para se produzir. Então isso colocava o Brasil em um holoforte, né? Então tudo se virou para o Brasil porque, como era o rendimento era maior e era um baixo custo de aquisição, e também o mundo passava por uma época em que se falava muito sobre a degradação do meio ambiente. Isso tudo contribui para que o Brasil seja visto de uma maneira mais vantajosa em relação aos biocombustíveis. Bom, e nós temos, né, a descoberta do petróleo do pré-sal também como dos aspectos que ajudaram nessa nova realidade. E temos também os efeitos indiretos da crise de 2009 sobre a imagem do país. O que acontece? Em 2009, o mundo sofreu uma determinada crise. No entanto, o Brasil não foi afetado de maneiras tão negativas com essa crise. A gente terminou sendo bem visto, o desemprego não caiu, em questões de... não subiu, na verdade. O desemprego não subiu, o PIB mais ou menos se manteve o mesmo. Então, todos os países olharam para o Brasil com uma visão diferente, porque a gente passou muito bem por essa crise de 2009. O último dos fatores em que a literatura cita é a escolha do Brasil para ser sede da Copa do Mundo de 2014 e do Rio de Janeiro como local das Olimpíadas de 2016. Essa escolha foi muito benéfica para o país, porque a Copa do Mundo ela envolve todos os países e todos os países voltam a olhar para aquele país que é sede da Copa naquele ano. Então vem muitas pessoas estrangeiras para o país para assistir os jogos, né, e as Olimpíadas. Então isso é muito benéfico e termina que a gente tem uma visão lá fora muito boa por conta
dessa Copa do Mundo. E isso foi uma decisão em 2007 pela FIFA. Então a gente vê que é muito da questão mais externa, de aspectos externos que ocorreram, corroboraram para que o Brasil fosse bem visto e que a gente tomasse decisões mais assertivas para a nossa economia, e terminou que a gente conseguiu ter uma nova realidade e um novo período bom para a população, bom para os brasileiros nessa época do governo Lula. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o governo FHC e Lula como a parte de um processo histórico. Então, primeiramente eu vou citar aí algumas diferenças entre os dois governos, né, do ponto de vista econômico. O FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele fez assim uma série de mudanças mais profundas, né, que romperam com algumas políticas consideradas inadequadas, né, que eram adotadas no Brasil em meados dos anos 80. E apesar dessa política dele, do FHC, alguns indicadores econômicos do Brasil deixaram a desejar, né? Como, por exemplo, que ele não conseguiu gerar tantos empregos e houve um aumento da dívida pública do Brasil, né? Que cresceu durante seu governo. Lula, por outro lado, ele conseguiu gerar mais empregos, ele reduziu a dívida pública em 1/3 e negativou a dívida externa do Brasil. E no governo dele, do Lula, o Brasil chegou a possuir 290 bilhões de dólares em reservas externas, reservas monetárias internacionais. O Lula ele foi diferente também do FHC nesse ponto, de fazer reformas. Ele não arriscou em fazer algo tão profundo, né, que possivelmente ia gerar discordância entre alguns setores, e ele se limitou a realizar uma pequena reforma da Previdência, né, que praticamente só mexeu com o funcionalismo público, e foi só isso. O grande marco do Lula, portanto, foi, todo mundo sabe, né, a redução das desigualdades, né? Porque a partir de 1994, até no governo do próprio FHC, o Brasil ele conseguiu uma espécie de modernização econômica. Então, o Lula ele conseguiu pegar o país em um momento bom economicamente e conseguiu tocar o governo dele com bastante sucesso, né? Pelo que a gente sabe. Houve, por exemplo, no governo do Lula, aumento real dos salários, inflação relativamente baixa e também a diminuição da distância entre os mais ricos e os mais pobres, que é a redução do índice Gini, né, que o livro cita aqui. Quanto menor o índice Gini menor é a desigualdade entre os ricos e os pobres. Também o Lula ele se destacou pelos programas sociais bem-sucedidos, né? Que o exemplo mais comum que a gente tem conhecimento é o Bolsa Família, que beneficiou 12 milhões de famílias. E também o IDH do Brasil ele passou de 0,65 no ano de 2000 para 0,67 em 2010. Isso aí a gente, olhando o número assim, a gente pode achar que é pouca coisa, mas não é. Dentro de 10 anos, aumentar 2 pontos percentuais aí é bastante coisa. E o Brasil começou a ganhar destaque nessa área também. Então essas mudanças no governo do Lula elas significaram um marco civilizatório para o país, digamos assim. Porque o Brasil ele melhorou economicamente ao mesmo tempo que reduziu as desigualdades, né? Por exemplo, a gente sabe que muita gente saiu da extrema pobreza e passou a ter uma condição de vida melhor. Mas a gente sabe que apareceram outras coisas aí que não foram tão bem resolvidas no governo. Por exemplo, de saneamento básico, que a gente sabe que muita gente que é das classes mais pobres não tem acesso. E também o ensino brasileiro, que ele não evoluiu tanto nesse período. Além disso, o Brasil ele começou a sofrer uma sobrecarga na Previdência, né?
que a gente sabe que é um tema bastante discutido até hoje, que é um problema sério, porque a população está envelhecendo e a Previdência está ficando sobrecarregada. O grande sucesso do governo Lula se dá pela forte liderança que a gente sabe que ele tem, né? Por exemplo, ele tinha uma grande popularidade e ele conseguiu também que pouca gente consegue no Brasil, que é unir interesses de diferentes classes. Por exemplo, ele digamos assim, que ele balanceou, né, certos interesses. Então, ele conseguiu agradar todo mundo, mesmo sendo difícil, mas, por exemplo, ele conciliou o interesse de partidos comunistas com partidos conservadores. E ele agradou as entidades sindicais, né, que é de onde ele veio, até mesmo com membros do mercado financeiro, né, que a gente sabe que eles têm os interesses maiores aí, que tem grande poder na política do Brasil. Como conclusão aqui, a gente sabe que o sucesso do governo Lula não foi algo assim isolado do dia para a noite. A gente sabe que o FHC ele fez um ótimo governo e o Lula continuou isso, adotando algumas das políticas dele. Por exemplo, ele se beneficiou bastante do sucesso que o Plano Real do FHC teve e dessa modernização econômica que o Brasil passou a ter, né? Porque o Brasil sofreu muito nas décadas anteriores com grandes problemas econômicos, mas a partir de FHC as coisas começaram a mudar e o Lula continuou esse bom projeto. Então, outro aspecto importante é que o Brasil começou a ter mais competitividade externa, né? O Brasil chegou a ser uma das maiores economias do mundo, um dos maiores PIBs do planeta, e também essa evolução social aí a gente sabe que beneficiou bastante o Brasil. Como eu já falei antes, o Lula ele evitou mexer em coisas polêmicas, né? Por exemplo, Previdência ele não mexeu de forma tão profunda. Então, o livro traz essa frase aqui, que o Brasil ele não tem problemas, mas apenas soluções adiadas. Ou seja, o Brasil, a gente sabe que os problemas existem, mas às vezes uma solução que deixa de ser feita vai prejudicar bastante o país como um todo. Ou seja, não é o problema em si, mas a forma como ele não é resolvido. E falando ainda do governo do Lula, alguns problemas persistiram, né? Até após 2010, que foi quando ele saiu e entrou a Dilma. Por exemplo, o investimento era insuficiente e a poupança doméstica era baixa. Ou seja, o Brasil ele tinha pouco poupança, dinheiro para investir aqui, né? Para fazer investimentos próprios. Então, isso aí foi a conclusão do governo do Lula, né? Que foi crescimento econômico aliado a melhorias no campo social. E por enquanto é isso. A gente fica por aqui com o nosso trabalho e a gente agradece a quem assistiu esse seminário.